Fala pessoal, bom dia! Hoje é dia 13 de maio, sexta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai comentar um pouquinho dos destaques domésticos e também da parte internacional. A gente vai falar um pouquinho do resultado de Petro, CSN, que provavelmente vai fazer mais aumento ali na parte de aços. A gente tem muito destaque também na nossa mesa de fluxo e aluguel, mas para começar aqui com os principais destaques, no Brasil a gente teve IBCBR, pior que o esperado. Ontem a gente teve o discurso do Temer já sinalizando algumas medidas ali, ou o que esperar desse governo de transição. A gente teve hoje de manhã a entrevista do Meirelles também, ministro da Fazenda, também sinalizando algumas questões. E lá fora a gente teve o PIB da zona do euro e também alguns dados de empréstimos na China, mas para comentar tudo isso no detalhe, eu chamo agora Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Pois é, começo de novo governo, uma sexta-feira 13, sexta-feira macabra. Começando aqui com os resultados de fora, resultados de PIB, segundo a estimativa na zona do euro. PIB da zona do euro avançou 0,5%, uma alta menor do que esperado anteriormente na primeira preliminar, foram de 0,6%. No ano contra ano, 1,5% de alta no PIB da zona do euro, o esperado era de 1,6%, então resultado um pouco pior do que o aguardado. Também foram apresentados resultados individuais de países na zona do euro. O resultado do PIB da Alemanha surpreendeu positivamente, veio uma alta de 0,7% contra os 0,6% esperados. Em Portugal, alta de 0,1%, na Grécia, queda de 0,4%, na Itália, alta de 0,3%. Mas, no geral, as bolsas não ficaram felizes com o resultado um pouquinho abaixo do que na primeira leitura. A gente também teve na Europa o resultado de índice de preços ao consumidor da Alemanha, que teve uma queda de 0,4% em abril. Também 0,1% na queda anual. Outros indicadores que foram ruins na parte externa e que também estão impactando, puxando as bolsas para baixo. A gente teve novos empréstimos na China. Para quem não está acostumado muito com esse indicador, ele é um dos indicadores mais importantes que estão atualmente sendo acompanhados na China, porque ele reflete bem diretamente o quanto que os efeitos do governo estão se concretizando, estão passando para a sociedade, para a população. E os novos empréstimos foram bem abaixo do esperado. Os bancos chineses liberaram 555 bilhões de yuans, ou cerca de 85 bilhões de dólares em novos empréstimos no mês de abril. No último mês, no resultado de março, tinha sido de 1,37, então menos da metade nesse mês de abril, e a expectativa era de queda de 1,37 só para 800 bi, então caiu bem mais do que o mercado aguardava. Isso puxou bastante as bolsas na Ásia para baixo. Agora pela manhã a gente também acabou de ter os resultados de vendas do varejo e de índice de preços ao produtor nos Estados Unidos. Vendas do varejo veio melhor, 1,3% de alta, a esperada era 0,8%, e no preços ao produtor, um pouquinho pior, alta de 0,2%, quando o esperado era 0,3%. Agora sim, indo para a parte doméstica, antes de falar um pouco da política do governo Temer, só citar um pouco, a gente teve o IBCBR de março, ele recuou mais do que o esperado, queda de 0,36%, enquanto o mercado tinha uma estimativa mediana de 0,1%, quase nada de queda. Na comparação anual foi queda de 6,31%. E o resultado de fevereiro foi revisado para baixo, se antes tinha sido divulgado uma queda de 0,29%, agora de 0,33%, isso afeta um pouquinho as estimativas, justifica um pouco do erro. Agora sim, falando da parte do governo do Michel Temer, ele já divulgou sua primeira MP, e a primeira MP contempla o Programa de Parceria ao Investimento, que visa, dentre outras coisas, retirar alguns entraves burocráticos e excessos de interferência do Estado que estavam sendo implementados no modelo do governo anterior, principalmente nas concessões. A medida provisória também autoriza o BNDES a constituir um fundo de apoio à estruturação de parcerias. Segundo passo do governo, agora eles já estão falando em focar ao quanto antes na permissão para um rombo fiscal maior, então eles querem aprovar o quanto antes um projeto de lei que permite um abatimento maior da meta fiscal, já contando que não vai ser suficiente o atual de 96 bilhões de abatimento no projeto que está encaminhado. E por último, antes de devolver para o Ricardo Kim, a gente vai ter uma entrevista coletiva do Henrique Meirelles agora às 11h30 da manhã, mas ele já deu uma entrevista hoje pela manhã para o jornal
Bom Dia Brasil, da TV Globo, e ele citou diversos pontos que ele deve repetir agora, mas destacando os principais, ele defendeu enfasivamente o controle das despesas públicas, controle desse crescimento desenfreado que está tendo atualmente. Falou que antes de anunciar qualquer medida, eles precisam analisar os dados no detalhe, ter uma clareza muito grande do que eles estão tratando, de qual é o tamanho do rombo, quais são os gastos que não estão tão evidentes ainda, para aí depois conseguir continuarem debaterem tudo que está em frente, que está frente a eles, e aí sim anunciarem as medidas. Mas de qualquer forma ele já defendeu que não vai mexer em nenhum dos programas sociais, que segundo ele não representam uma parcela tão grande dos gastos a ponto de ser uma solução. Ele criticou sim os subsídios e incentivos para empresas e indústrias, porque ele citou como Bolsa Empresário, e ele também falou bastante da reforma da Previdência, aí sim, ele já citando que ela é extremamente necessária, que ela não é condizente com a situação econômica do país, que com a renda que a gente tem uma Previdência bem maior, bem melhor do que deveria ter de país de primeiro mundo. O Meirelles falou de estabelecimento de idade mínima para aposentadoria pelo INSS. E antes de devolver para o Kim, o Meirelles não descartou ainda a CPMF, falou que primeiro precisa ver qual é o tamanho do rombo, para aí depois falar se descarta ou não. E também citou que no final de semana ele já vai anunciar o novo do presidente do Banco Central, que deve ser o William, economista-chefe do Itaú. Agora sim, todos um ótimo final de semana, a gente se vê aqui novamente na segunda-feira. E agora fiquem com o Ricardo Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para a parte de empresa, a gente teve ontem à noite o resultado de Petro. Vale destacar, no resumo, um resultado neutro. A gente viu uma boa geração de caixa, principalmente por conta do preço dos derivados, né, gasolina e diesel, mas por outro lado a gente viu uma queda forte na demanda, cerca de 8% na comparação anual com relação ao endividamento, que é uma questão muito crítica da Petrobras. A gente teve uma redução, se a gente lembrar no TRI anterior era 5,3 vezes dívida líquida EBITDA, a dívida líquida sobre a geração operacional de caixa, e foi para 5 vezes. Mas vale lembrar que essa redução foi muito por conta do dólar, então uma redução, de certa forma, aí não estrutural, mas pontual por conta do dólar. A trajetória e o nível e patamar de endividamento continua muito alto. Olhando para frente, a gente continua cético com o case. De novo, essa redução do endividamento foi muito por conta do dólar, o patamar muito alto de 5 vezes. A gente já viu nesse trimestre uma redução da demanda de derivados, a gente deve continuar vendo algo nesse sentido, e a parte de desinvestimento de ativos se mostra um tanto quanto desafiadora. O outro lado da moeda que a gente pode citar é essa mudança de governo, que realmente pode trazer novos ares ali e abrir um pouco de expectativa com relação à interferência e uma melhor gestão na Petrobras, mas de novo, mesmo assim, o cenário continua extremamente desafiador para a empresa, principalmente por conta de preço de petróleo e alavancagem, tá, pessoal? Passar aqui para a CSN, ela comentou, né, que tem espaço ainda para mais ajuste, seria um ajuste de 10% no aço em junho. Lembrando que desde abril o pessoal já fez cerca de 3 aumentos ali, muito por conta daquela esticada do preço do aço no mercado externo. Se a gente lembrar, o resultado de CSN não foi nada animador, foi um pouco acima das expectativas, mas o endividamento continua muito alto, cerca de 8,7 vezes dívida líquida EBITDA. Essa dinâmica não parece mudar. Eles têm um plano agressivo de desinvestimento, mas até então a gente não viu nada muito concreto. A parte de mineração sofreu bastante também nesse último resultado, mas o que chama mais atenção para a CSN é o nível de valuation extremamente alto frente a esse cenário desafiador, e a alavancagem alta. A gente acha que não faz sentido esse tipo de valuation, tá? Então, na parte de empresas é isso. Vou passar agora para a parte de fluxo. O fluxo aqui na XP, no dia de ontem, os locais terminaram net vendidos em cerca de 65 milhões de reais. Destaque na compra para JBS e Elet Meia, destaque na venda para Itaúsa, Itube, Equatorial, Elet 3 e Cielo. Os estrangeiros, eles terminaram net vendidos em cerca de 41 milhões de reais. Destaque na compra para Petrobras, CSN, CPFE, destaque na venda para Hipermarcas, Ambev, Itaú
e Bradesco. Esses foram os principais destaques na nossa mesa de fluxo no dia de ontem. E para finalizar, a nossa mesa de BTC também, a mesa de aluguel, também tem algumas considerações aqui. Estácio continua bem difícil de encontrar aluguel, o pessoal demandando aí mais pouca disponibilidade. Vale, CSN, sempre muito demandada, e também JBS. Bom, pessoal, então os principais destaques foram esses. A gente vai ficar de olho ao longo do dia com mais informações sobre o novo governo Temer. Eles devem estar em reunião ministerial agora. Como o Gustavo falou, o Meirelles vai dar entrevista coletiva, então ao longo do dia a gente vai monitorando e passando ali durante a programação da Infomoney, tá, pessoal? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Bom dia e bom trabalho para todo mundo.